Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre acidente vascular encefálico, AVE. Esse vídeo vai estar dividido em duas partes, ou seja, vai ser dois vídeos na verdade. Essa primeira parte falando sobre a introdução, a segunda parte falando sobre as condutas, os objetivos fisioterapêuticos, né? Os objetivos terapêuticos e as condutas fisioterapêuticas, melhor dizendo. Então galera, assiste esses dois vídeos. Principalmente se você entrar nos estágios aí, é bom que você assista esses dois vídeos, ok? Agora a gente vai falar sobre a definição, iniciando aqui essa introdução sobre o AVE. O AVE nada mais é, também chamado de AVC, né? Nada mais é do que um derrame cerebral, popularmente chamado, mais especificamente a interrupção brusca do fluxo de sangue para alguma região do cérebro. Então, dependendo de qual região houve essa interrupção de fluxo, é que vai determinar quais serão os danos, as sequelas desse AVE. Tudo bem? Os danos causados pelo AVE atingem principalmente os neurônios motores superiores. Quando a gente fala em AVE, é muito mais comum os neurônios motores superiores estarem afetados, tá? Isso quando a gente vai falar em movimentos, tá certo? Porque também existem os neurônios sensitivos e eles podem também, obviamente, estarem danificados. Tá certo? Mas em termos de movimento, ali temos os neurônios motores superiores. Então, para a gente entender melhor como as sequelas, né? Quando assim o corpo está paralisado, a gente costuma ouvir dizer no curso que é o lado contralateral à lesão cortical. E isso acaba aqui embaralhando na nossa cabeça. Mas se a gente perceber aqui, se a gente lembrar da anatomia também, vamos lá, segue aqui o ponteiro do meu mouse, tá? Temos aqui o dano cerebral no hemisfério esquerdo, tá certo? Sendo que os neurônios motores, eles descem, tá? Aí quando chegam mais ou menos à altura ali do tronco encefálico, eles cruzam numa estrutura chamada decussação das pirâmides, ok? Ou decussação piramidal, tanto faz. E o que acontece? Esses neurônios motores eles vão trocar de lado, eles vão acabar inervando os músculos que estão do lado contralateral à lesão. Ou seja, se o dano foi no hemisfério esquerdo, lembra que o neurônio motor superior ele cruza aqui na decussação das pirâmides e ao descer e passar a informação para o neurônio motor inferior, esse neurônio motor inferior ele vai inervar os músculos da região contralateral do hemisfério corporal, vamos dizer assim, contrário à lesão, ok? Mas quais são os tipos de AVE? A gente tem dois tipos de AVE, que é o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico ocorre essa interrupção de fluxo devido a um entupimento, tá? Então, o que acontece? Essas placas tá tapando aquela passagem do sangue e isso vai ocorrer o que a gente chama de isquemia. Enquanto o hemorrágico, o que acontece? Acontece um extravasamento de sangue. O vaso rompeu lá na região dos hemisférios. O que acontece? O sangue esparrama por aquele local, tá? Então, o isquêmico ele é muito mais comum, ele ocorre muito mais frequentemente, tá? O hemorrágico ele ocorre menos, porém, o risco de morte é muito maior no hemorrágico, tá ok? Então, quando a gente fala de AVE, é importante a gente falar em regiões de infarto e em regiões de penumbra. O que seria essa região de infarto? É o foco da lesão, é a região onde se concentra o local onde os neurônios morreram, tá certo? Eles foram completamente destruídos. Enquanto a região de penumbra
é a região onde os neurônios perdem a função, mas podem ter essa função recuperada. Ou seja, ela fica ali englobando a região de infarto, mas os neurônios ali, eles não estão mortos na região de penumbra. Eles estão latentes, entraram num período latente, tá? Letárgico, um período letárgico, melhor dizendo, num estado letárgico. Então, como a gente identifica o processo de AVE, tá? O paciente ele começa a reclamar de dores de cabeça fortes e súbitas, perda de fala ou dificuldade para entender a fala, tá? Que é uma das sequelas que a gente vai ter que prestar muita atenção quando eu estiver lá na frente falando sobre as lesões que acometem a fala, as sequelas, na verdade, que acometem a fala. Então, a gente tem a perda de visão ou a visão embaçada e a tontura e perda de equilíbrio. Aí a gente tem o caso daquele treinador de futebol, né? Que lá, meu Deus, eu esqueci o ano em que ocorreu o fato. Bem, eu não me lembro agora, tá? Mas aí é o Ricardo Gomes, o treinador do Vasco. Não sei se ele ainda é, eu não sou atualizado nessa coisa de futebol, não me ligo tanto com isso, mas enfim, ele tava lá e a galera que tava por perto começou a entender que tinha alguma coisa de errado com ele, né? E quando ele foi colocado na maca, ou melhor dizendo, na ambulância, ele já estava ali sem conseguir andar, já estava um pouco desorientado, enfim. E aí a gente tem o quadro clínico, o que esses pacientes com sequelas de AVE vão apresentar para a gente. Isso vai depender qual a lesão quais as sequelas eles vão apresentar. Isso vai depender muito de alguns fatores bem determinados. Ok? Que fatores são esses? A localização da lesão, muito importante para determinar qual vai ser o possível quadro clínico e prognóstico também. A gente está falando aqui de quadro clínico, mas esses fatores também podem indicar um possível prognóstico futuro, tá ok? A localização da lesão é importante a gente saber, porque dependendo de onde for, por exemplo, a lesão cometeu lá mais a região occipital, então a gente, como a região occipital está muito ligada com a região da visão, tá? Então a gente pode ter aí problemas relacionados a sequelas que envolvem a questão da visão. A extensão da lesão também é muito importante. Quanto menor a extensão da lesão, menores serão essas sequelas. Quanto maior a extensão da lesão, obviamente maior será a quantidade também até de sequelas que esse indivíduo vai ter, tá? Posso estar apresentando. E o estado prévio do paciente, bem, se ele já estava bem debilitado devido a doenças pregressas, por exemplo, se o paciente tem um AVE com uma grande extensão e uma localização bem tensa, né, bem tênue, então esse paciente provavelmente irá a óbito, né, dependendo lá do estado prévio. Mas se era um paciente saudável, assim, relativamente saudável, né, e houve essa questão aí do AVE, né, essa infelicidade, muito provavelmente que essas lesões, dependendo do tipo também do AVE, né, se ele for isquêmico, por exemplo, que é menos letal, pode ser que o paciente venha a ter um bom prognóstico, não tenha as sequelas não afetem tanto a função. Só voltando aqui, a parte motora dessas sequelas a gente vai falar no slide posterior. Mas agora eu queria falar também que a parte sensitiva, ela também pode estar danificada, tá? Aí a gente pode ter também as dores visuais nesses pacientes. A gente pode identificar paciente lá referindo uma dor na visão ou aquelas outras questões relacionadas à visão, tá?
Dependendo lá se a região responsável foi afetada. Aí a gente tem as sequelas de fala e linguagem, que vai ocasionar os distúrbios, né? Que os mais comuns são as afasias, e as afasias tem duas principais, na verdade, que vale a pena falar aqui, que é a de Broca e a afasia de Broca e a afasia de Wernicke, ou Wernicke, tá? Eu vou falar dessas afasias em um vídeo separado, tá? Porque vale a pena separar. Mas a Wernicke, a afasia de Wernicke é uma afasia mais relacionada à compreensão, tá? Então o paciente ele meio que não consegue captar exatamente o que você está falando, tá? E quando ele vai falar, ele acaba falando coisas também um pouco incompreensíveis, assim, o aspecto dele falar é, vamos dizer assim, é fluente, mas acaba que saindo meio que desordenado, tá? E o que acontece? Ele mesmo não percebe, tá? E a gente tem também a disfagia, tá? Que não tem nada a ver também com fala e linguagem. A disfagia, embora que seja até um pouco parecido com a afasia, a disfagia no caso é a deglutição, tá? É um distúrbio na deglutição. E a gente também tem os déficits de percepção e cognição, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala de sequelas motoras, que coisas a gente tem que elencar na nossa mente? A gente tem que ter em mente que os padrões sinérgicos eles vão ser anormais, ou seja, a sequência de ativação muscular vai estar danificada também. O músculo que tem que ficar ativado na flexão do braço, né? O bíceps, mas aí o que vai acontecer? As sinergias anormais dos músculos vai atrapalhar esse movimento, tá? Então, e isso não só, claro, no esqueleto apendicular, mas em todo a extensão ali das sequelas, pode atrapalhar a marcha do indivíduo, enfim, né? Tudo que você relacionar aí a movimentos, você associa também aos padrões sinérgicos anormais, ou seja, a harmonia muscular. A gente tem os reflexos anormais, né? A gente tem um primeiro período do AVE, por exemplo, é muito comum que o paciente ele fique hipotônico, tá? A sequela aguda do AVE é bem característica, tá presente ali o tônus débil, então a gente vai ter uma hipotonia e os reflexos eles vão estar bem fracos ou ausentes, tá? Aí depois de um mês, 2, o paciente vai adquirindo um padrão mais hipertônico. Essa hipotonia vai passando e o padrão hipertônico vai se estabelecendo. Então a gente vai ter um reflexo exacerbado nesse período. Aí a gente tem a paresia também, né? Que há uma perda de força. Déficit de programação motora também, né? Vai existir um distúrbio lá que o paciente não vai conseguir programar suas ações motoras de uma forma fluida, né? Tem os déficits de controle postural também, e isso é bem óbvio, porque assim pode ser que a parte do equilíbrio esteja intacta, né? Possa ter ficado intacta ou não, mas mesmo se estiver intacta, por esses padrões sinérgicos anormais, por esse déficit de programação motora anormal, esses reflexos anormais, a paresia vai interferir sim no controle da postura do paciente, né?
Aí a gente tem as alterações de tônus, como eu falei. Em um primeiro momento agudo lá, a gente vai ter uma hipotonia. Depois essa hipotonia vai passando até se tornar uma hipertonia. E a marcha interessante a marcha que é bem interessante do paciente com sequelas de AVE é a marcha ceifante, tá? Concursos de fisioterapia. Vai lá te colocar um bocado de opções para você marcar, falando da postura, da marcha padrão, melhor dizendo, dos pacientes com AVE. Marcha ceifante, tá? Presta atenção, é marcha ceifante. Como é essa marcha? O paciente coloca o quadril, ele pende, vamos dizer assim, ele puxa o quadril pro lado que tem força de segurar, né, o corpo dele. Ele puxa ali e joga a perna para frente, fazendo um movimento, vamos dizer assim, meio que circular com a perna, tá? Pesquisa mais sobre a marcha ceifante, tá? Que você vai aprender, assim, tem até vídeos bem interessantes. Eu não coloquei aqui, foi uma falha minha, mas beleza, você procura aí no YouTube, você vai ver como é esse padrão, e é bem interessante, tá? Marcha ceifante, não esquece. Aí a gente tem um tônus, como eu falei, né? 3 semanas a 1 mês ali a gente tem uma hipotonia. Pode prolongar? Pode, porque assim, quando a gente fala, pessoal, nessas questões de prazos, né, prognósticos, a gente tem uma mania de seguir tudo que o livro diz. Mas o livro, ele mostra sempre um padrão. Ele não vai dizer o que você tem ali na realidade, o que você está palpando na realidade, tá? Então o livro, ele mostra aquele padrão baseado em muitos estudos. Mas às vezes você pode pegar coisas ou pacientes, patologias que fogem um pouco ou até muito do padrão, tá? Então, na hipotonia, logo após o AVE, a gente tem de 3 semanas, 1 mês, podendo prolongar um pouquinho. Mas aí a gente tem a hipertonia, né? Que ali começa a aumentar bem gradualmente mesmo após os 18 meses, segundo algumas fontes, né? Então, galera, eu espero vocês aqui no vídeo 2, onde a gente vai falar sobre objetivos e condutas da fisioterapia. Valeu!